Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são um novelo de 100 gramas de fio 50% lã e 50% microfibra acrílica na cor cinza. É um fio bem maleável, bem fofinho e com bastante caimento. Nós vamos utilizar também agulha de crochê 3 milímetros. Então, esses são os materiais necessários para nós executarmos este trabalho. Você vai começar o seu trabalho fazendo 7 correntes. Então, você vai fazer a laçada inicial e as 7 correntes. Em seguida, você vai pular 2 correntes a contar da agulha e na terceira, você vai fazer o ponto baixo. Você tem 2 pontos baixos, as 2 correntes que você pulou equivalem ao primeiro e este segundo que você fez. Agora, o terceiro, o quarto ponto baixo, o quinto e o sexto. Está feita a primeira carreira de pontos baixos. Na segunda carreira, você vai trabalhar o ponto baixo em relevo. Então, você sobe as 2 correntes, que equivalem ao primeiro ponto. Os próximos pontos você trabalha em relevo, só pegando aquela alcinha de trás da corrente da base. Você vê que aqui nós temos 2 alcinhas que ficaram sobre os pontos feitos. Você vai pegar só a de trás e vai fazer o segundo ponto, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto. Você vai formar um relevo aqui sobre a carreira. Na próxima carreira, você trabalha pontos baixos normalmente, ponto sobre ponto, sempre subindo 2 correntes para iniciar a carreira. 3, 4, 5 e 6. Na próxima, você sobe as 2 correntes, vira o trabalho e faz o ponto em relevo. O segundo, só pegando a alcinha de trás do ponto da base. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então, veja que o relevo ele vai ficar só para um lado, para o outro ele vai ficar lisinho. Então, uma dica para você memorizar é quando o fio do início do trabalho estiver para o seu lado direito, significa que você vai trabalhar os pontos em relevo. Quando estiver para o lado avesso, ou para o lado, quando o fio inicial estiver para o seu lado esquerdo, você vai trabalhar normalmente, ponto sobre ponto. Então, você vai trabalhar dessa forma agora, ó, por 47 centímetros. Ó. Veja que ele forma ali um relevo, como se fosse uma barrinha. Trabalhe dessa forma pelo comprimento de 47 centímetros. Depois que você trabalhar os 47 centímetros, essa parte inicial ela vai ficar assim. Ela forma como se fosse a barra, ó, da nossa peça. Então, agora, nós vamos unir as 2 pontas. Você vai juntar ponta com ponta, o relevo para a parte de fora. Então, quando você fizer a última carreira, você deve fazer a última carreira aqui pelo avesso, sem o relevo, para quando você virar para a parte do relevo, você já possa fazer a união. Nós vamos fazer a união com pontos baixíssimos.
Então, você vai pegar lá no primeiro ponto e vai unir as duas partes com ponto baixíssimo. Em seguida, você vai pegando só a alcinha de dentro de cada corrente e vai fazendo a união. A alcinha de dentro da corrente desta ponta com a alcinha de dentro da corrente da outra ponta e fecha com pontos baixíssimos. A união ela fica dessa forma pelo direito, quase que imperceptível, como se fosse um relevo. Agora nós vamos trabalhar essa parte ao redor do gorro, essa parte que vai ser o comprimento. Aqui foi o início dele, ó. Veja que de um lado da barra que você trabalhou, ela fica com um detalhe mais em relevo, mais grossinho, essa parte da abertura. Ela já fica com o acabamento pronto. Agora, nós vamos fazer a parte do comprimento ou altura do nosso gorro. Esse fio aqui do início, depois nós damos acabamento. Para a próxima carreira agora, nós vamos trabalhar uma carreira em pontos baixos. Então, você vai subir duas correntes que equivalem a um ponto baixo e você vai trabalhar um ponto baixo para cada lateral de carreira de pontos baixos da base. Dessa forma, aquela parte da lateral da carreira que ficava com espaço, ela já não vai aparecer mais, vai ficar bem fechadinha. Então, agora você vai fazer essa carreira toda em pontos baixos ao redor de toda esta parte, até chegar aqui no início novamente. Depois que você trabalhar essa carreira toda em pontos baixos, você vai fechá-la com ponto baixíssimo na segunda corrente daquelas duas que você subiu no início. Agora, você vai trabalhar uma carreira toda em pontos altos. Você vai subir 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto, e você vai trabalhar um ponto alto sobre cada ponto baixo da base. Por toda a carreira. Depois que você trabalhar a carreira de pontos altos, você vai fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas 3 que você subiu no início. Agora, você vai trabalhar da seguinte forma: você vai com ponto baixíssimo até o segundo ponto da base, você vai subir 2 correntes, que equivalem ao meio ponto alto. Em seguida, você vai pegar uma laçada, vai voltar naquele ponto que você pulou e vai fazer o meio ponto alto, cruzando com o ponto que você fez primeiro. Ó, sempre pulando um ponto, fazendo um meio ponto alto no ponto seguinte, voltando naquele ponto que você pulou e fazendo outro meio ponto alto. Pule um ponto, faça um meio ponto alto no ponto seguinte. Retorne naquele ponto que você pulou e faça um meio ponto alto. Dessa forma, você vai fazendo meio ponto alto cruzado, ó. Pule um ponto, faça um meio ponto alto. Retorne no ponto que você pulou, faça outro meio ponto alto. Trabalhe dessa forma por toda a carreira. Depois que você terminar a carreira com os pontos, meios pontos altos cruzados, você vai fechá-la com ponto baixíssimo na segunda corrente daquelas duas que você subiu. Agora, você vai trabalhar mais uma carreira de pontos altos. Subindo 3 correntes.
trabalhando um ponto alto sobre cada ponto da base. Finalizando essa carreira de pontos altos, você fecha a carreira com ponto baixíssimo. Veja como vai ficando o efeito do trabalho. Fica com detalhe do ponto cruzado, porém fica um trabalho fechadinho. Agora, para a próxima carreira, nós vamos intercalar com uma carreira de pontos baixos em relevo. Então, nós vamos subir 2 correntes. Nós vamos trabalhar os pontos baixos, pegando só a alça de trás do ponto alto da base, como o relevo que nós trabalhamos ali na barrinha inicial. Porque os pontos altos, eles vão abrindo bastante o trabalho, mas se a gente for trabalhando com pontos baixos e o meio ponto alto cruzado, a gente vai controlando essa abertura do trabalho. O ponto baixo e o meio ponto alto cruzado, eles dão uma fechadinha no trabalho. Então, a gente vai intercalando para deixar um caimento na peça, porque é um gorro com bastante caimento, só que ao mesmo tempo sem ficar aquela coisa toda caída. Ele vai ficando certinho na cabeça, com uma leve armaçãozinha, e só mais pro final ele vai ficar com aquele efeito caidinho. Até porque o crochê por si só não é como o tricô, ele deixa as peças mais firmes, mais armadinhas, então a gente tem que saber qual ponto que vai dar um caimento, qual ponto que vai deixar a peça mais firme. Então, um gorro como este modelo requer bastante atenção no tipo de ponto que se vai utilizar. Então, termine agora essa carreira toda em pontos baixos em relevo. Finalizada a carreira com pontos baixos em relevo, você vai fechar a carreira. Quando forem pontos baixos e meios pontos altos, você fecha na segunda corrente. Quando forem pontos altos, você fecha na terceira. Para a próxima carreira, suba 3 correntes e trabalhe um ponto alto para cada ponto baixo da base. Vai ficando dessa forma. Terminada a carreira com os pontos altos, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. Bom, seu trabalho ele vai ficando desse jeito. Então, a sequência que nós vamos repetir até um determinado ponto, até uma determinada medida do trabalho, é o seguinte: a sequência é uma carreira de pontos altos, uma carreira de meios pontos altos cruzados, uma carreira de pontos altos, uma carreira de ponto baixo em relevo. Esta é a sequência que você vai repetindo até o comprimento, que nós vamos trabalhar com ele nessa mesma largura, para depois nós começarmos as diminuições e o fechamento da nossa peça. Então, é essa sequência que nós já começamos a primeira carreira da próxima sequência. Uma de ponto alto, uma você faz meio ponto alto cruzado, numa de ponto alto, na outra ponto baixo em relevo. São essas 4 carreiras que são a sequência de repetição, e você vai repetindo essas 4, até atingir a medida necessária para depois nós começarmos as diminuições. Aqui nós trabalhamos 15 centímetros na altura, antes de começar as diminuições. Você vai trabalhar até chegar a 15 centímetros contando com a barra. A partir daqui, nós vamos começar a fazer as diminuições nas carreiras de pontos altos. Então, 2 dicas aqui nessa parte. Se você quiser que o seu gorro ele fique mais caído na parte de trás, mais fundo na altura, você vai trabalhar essa parte reta dessa sequência de pontos altos e ponto cruzado e o ponto baixo por mais centímetros. Senão, você faz como na receita que nós estamos apresentando. A barrinha, se você quiser ela mais larga, é só você fazer com
uma quantidade maior de pontos baixos no início. Você começa com mais correntinhas e, consequentemente, você terá mais pontos baixos e uma barra mais larga. Lembrando que, para a medida da pessoa, você vai fazendo essa barrinha e vai medindo em você, até a hora que as pontas se encontrem. Você pode até esticar um pouquinho, porque depois o fio, como ele é acrílico e lã, ele cede. Então, você pode trabalhar um pouquinho mais apertado, porque depois, quando você fizer o restante da peça, ele vai ceder um pouquinho. Então, a largura, ela já é definida aqui na barra. E o fundo dela, se você quiser mais caído, então, você vai trabalhar mais carreiras aqui antes das diminuições. Contando só a parte sem a barra, ó. Sem a barra, ela ficou com 13 centímetros. A barrinha, ela tem 2 centímetros de largura. Então, aqui, só essa parte reta sem diminuições, ela fica com 13 centímetros. Agora, nós vamos iniciar as diminuições nas carreiras de pontos altos, para não influenciar a parte do ponto cruzado, nem a parte do ponto baixo em relevo. Lembrando que nós sempre temos que deixar a quantidade de pontos altos em quantidade par, para que dê certo a sequência dos meios pontos altos cruzados. Então, agora nós paramos aqui na carreira de pontos baixos. Ó, trabalhados os 15 centímetros de altura total, na próxima carreira de pontos altos você começa a diminuição. Você vai diminuir nas carreiras de pontos altos 10 pontos cada carreira. E nas outras você continua normalmente. Como você vai fazer essa diminuição? Aqui nós vamos começar a próxima carreira de pontos altos, subindo as 3 correntes normalmente. Você vai distribuir essas 10 diminuições ao longo da carreira. Então, por exemplo, o que você pode trabalhar? Já trabalhou um ponto alto, você trabalha o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Em seguida, você já pode fazer uma diminuição. Vamos supor que possa fazer a cada 7 pontos. Depende da quantidade de cada carreira, porque na próxima carreira você já vai ter 10 pontos a menos. Aqui na nossa carreira no total, nós ficamos com 94 pontos. Então, na próxima, nós já teremos 84. Então, não tem uma regra específica de 7 em 7, de 6 em 6. Porque vai depender de cada quantidade de cada carreira. Então, você vai dividir os pontos. Aqui, por exemplo, nós fizemos 7 pontos, podemos fazer uma diminuição. Como nós vamos fazer essa diminuição de pontos altos? Você vai para o próximo ponto e você vai trabalhar esse ponto alto pela metade, puxando uma laçada e tirando apenas 2 pontos. Fez o ponto alto pela metade? Pegue uma laçada, vá até o próximo ponto, faça também este ponto pela metade, tirando apenas 2 pontos da agulha. Quando você ficar com 3 pontos na agulha, você pega outra laçada e tira todos os pontos de uma vez. Assim, você diminuiu um ponto alto na sua carreira. Agora, você continua normalmente. Vamos trabalhar aqui mais 7 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente, vamos diminuir. Trabalhamos o próximo ponto alto pela metade. Pegamos outra laçada. Trabalhamos o ponto alto seguinte pela metade. Quando ficarmos com 1, 2, 3 pontos na agulha, ó, sem deixar escapar, fechamos todos os pontos de uma vez. Então, se, por exemplo, você fez uma diminuição com intervalo de 7 pontos e depois com 8, não tem problema. O importante é que você vá mais ou menos dividindo uma quantidade de pontos entre uma diminuição e outra e fazendo as 10 diminuições a cada carreira de pontos altos. Agora, você continua, você já fez 2 diminuições, ó, 2 pontos a menos na sua carreira. Então, na próxima carreira, ó,
você já vai ter 10 pontos a menos. Depois você vai continuar com a sequência normalmente. A carreira de pontos altos, a carreira de pontos altos, de meios pontos altos cruzados. Depois, na carreira de pontos altos, você faz a diminuição novamente, continua com os pontos baixos em relevo sem diminuir. Você só diminui nas carreiras de pontos altos. O restante continua ponto sobre ponto, para a sequência de pontos cruzados e para a sequência de pontos em relevos. Veja como vai ficando a sua peça com as diminuições. Na primeira carreira da diminuição, a gente fez a cada 7 pontos. Para cada carreira de pontos altos, você pode ir fazendo com um ponto de intervalo a menos. Então, trabalhou uma carreira de ponto altos com diminuição a cada 7 pontos, na próxima trabalha a cada 6, na próxima trabalha a cada 5, na outra 4, na outra com 3 pontos de intervalo entre cada diminuição, na outra com 2 pontos, na outra com 1 ponto. E na próxima que nós vamos trabalhar agora, nós vamos trabalhar em todos os pontos as diminuições. Então, você vai diminuindo 1 ponto de intervalo entre cada diminuição a cada carreira de ponto alto que você fizer. Lembrando que a diminuição é só nas carreiras de pontos altos. Os pontos baixos em relevo e os cruzados, eles permanecem sempre iguais, trabalhados da mesma forma. Então, veja como fica perfeito o formato do seu gorro Benny. Aqui nós chegamos num ponto que nós vamos trabalhar agora a próxima carreira de pontos altos com a diminuição em todos os pontos. Como a gente faz isso então? Nós subimos as 3 correntes. E agora nós trabalhamos o próximo ponto alto já pela metade, o ponto alto seguinte também pela metade e fechamos todos juntos. O próximo ponto alto pela metade, o ponto alto seguinte pela metade e fechamos todos juntos. Todos os pontos nós vamos diminuindo, porque nós temos que fechar esse finalzinho da nossa touca, ou do nosso gorro. Ó, trabalho os pontos altos pela metade e diminuo. Vou fechando todos dessa forma. Então, não temos ponto de intervalo aqui entre uma diminuição e outra. Todos os pontos, eles são diminuídos. Ó. Em todas as diminuições que nós fizemos, para cada carreira de pontos altos, sempre terminamos com 4 pontos sobrando na carreira, trabalhados normalmente em pontos altos. Você verá que vai coincidir sempre a cada carreira de diminuição, essa quantidade no final da carreira vai sobrar, você termina normalmente, ponto alto sobre ponto alto. Agora, você fecha a carreira normalmente com ponto baixíssimo. Ó, veja como já vai ficando o seu gorrinho, ó. Está quase fechado. Ó. Nós temos que fechar totalmente essa parte. Então, para a próxima carreira, da mesma forma, você vai subir, ó, as 2 correntes, vai seguir com a sequência do ponto. Veja que aqui, ó, nós trabalhamos a carreira em relevo, os pontos altos, a carreira em pontos cruzados, os pontos altos. Agora, aqui, na próxima carreira, os pontos baixos em relevo. Para seguirmos com a sequência do ponto. Aqui você tem que ter um pouquinho mais de paciência para finalizar, porque ele vai ficando cada vez mais fechadinho. Então, você tem que observar bem onde você introduz a agulha para não pegar os 2 lados da sua peça. Você vai fazendo esse joguinho de dobrar a peça para poder fazer todos os pontos.
Sempre cuidando para não pegar os dois lados da peça. Ó, chegamos ao início da carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Ó, está quase fechado. Agora, nós vamos trabalhar a próxima carreira de pontos altos, ainda diminuindo, ó, para finalizar aqui o nosso gorro. Na próxima carreira, para nós fecharmos ainda mais essa abertura, agora nós vamos modificar a nossa sequência. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma: 2 correntes para subir. E agora nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos normalmente, sem ser em relevo. Então, nós vamos trabalhar puxando uma laçada no próximo ponto, segurando na agulha. No ponto seguinte, puxamos outra laçada, seguramos na agulha e fechamos todos os pontos de uma vez. Normalmente, próximo ponto, puxo uma laçada, ponto seguinte, puxo outra laçada, fecho todos os pontos de uma vez. Próximo ponto, puxo uma laçada, ponto seguinte, puxo outra laçada, fecho todos os pontos de uma vez. Ponto seguinte, puxo uma laçada, no próximo ponto, puxo outra laçada, fecho todos os pontos de uma vez. Vou fazendo dessa forma para toda a carreira. Ó. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, vamos fechá-la com um ponto baixíssimo. Ó. Na segunda correntinha, daquelas 2 que você subiu no início. Estamos quase fechando, ó, a nossa abertura. Ó. Na próxima carreira, nós vamos pegar todos os pontos e fechar todos de uma vez, para finalizar essa parte. Então, agora, para fechar essa aberturinha, você não precisa subir as 2 correntes. Você já vai puxando as laçadinhas nos pontos que restaram. Ó. Aqui fica mais apertadinho. Ó. E fecha todos os pontos de uma vez. Agora, você vai arrematar e vai puxar esse fio para dentro da sua peça. Ó. Você vai com a agulha aqui por dentro. E puxa esse fio lá para dentro, ó, do seu gorro. Você vai virar e vai arrematar aqui por dentro. Ó, fazendo um nozinho de arremate para ele não escapar, ó. Você passa a agulha aqui por uns 2 pontinhos, só pela parte de dentro, puxa o fio e passa por dentro dessa laçada, para prender. Antes de cortar o fio, você pode esconder esse fio. Então, como você vai fazer? Você pega uma agulhinha de tapeçaria que você tiver, que dê para passar o fio. Ó, e você traz o fio aqui por dentro do seu trabalho. Ó, depois você corta. A mesma coisa você vai fazer aqui nesse arremate. Você vai passar o fio inicial por dentro dessa agulhinha. Ó, e você vai fazer o acabamento aqui por dentro do seu trabalho.
Você esconde o fio por dentro dos pontos, só na parte de dentro do trabalho. Sem franzir o trabalho para não ficar torta essa parte do início. Ó. E depois você corta. Então, o seu gorro ou touca Bene está finalizado. Essa parte aqui da união das carreiras, você vai usar para a parte de baixo. Parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho de gorro ou touca de crochê, criação exclusiva da nossa equipe.